Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças. Eu sei, nós sabemos que o Sr. Ministro gosta muito de estatísticas, gosta muito de gráficos e por isso eu vou confrontá-lo com alguns dados estatísticos e com alguns gráficos que, juntando aos gráficos do Sr. Deputado José Luís Carneiro, Carlos Pereira e certamente juntando também aos gráficos e aos dados estatísticos que o Sr. Ministro das Finanças nos irá demonstrar depois nas suas respostas. O Sr. Ministro fala-nos muito de crescimento económico e de convergência com a União Europeia. Mas, Sr. Ministro, o que os dados estatísticos nos dizem é que o PIB per capita em paridades de poder de compra de Portugal não para de cair entre os Estados-membros. Fomos, Sr. Ministro, inclusivamente ultrapassados por Malta, República Checa, Eslovénia e Lituânia. Estamos, por isso, mais pobres em termos comparativos. O Sr. Ministro também fala-nos muito de transição digital e transição energética para aumentar a produtividade. Mas, Sr. Ministro, o que os dados estatísticos nos dizem é que a produtividade horária em Portugal, em percentagem da União Europeia, é que em 2020 esse valor é inferior àquele que tínhamos em 2015. O Sr. Ministro volta este ano a falar-nos de uma recuperação económica assente no investimento público como um dos grandes eixos estratégicos do Orçamento de Estado para 2022. Mas, Sr. Ministro, o que os dados estatísticos nos dizem é que nos últimos 6 anos, sem exceção, Portugal foi o país que menos investimento público fez entre os 27 Estados-membros. É esta linha vermelha que aqui vê, certo? Linha vermelha, Sr. Ministro. Sr. Ministro, fala-nos do livre fiscal, mas o que os dados estatísticos nos dizem é que nunca o Governo arrecadou tanto em impostos. Nunca os portugueses pagaram tanto em impostos. Em 2022, comparativamente com 2015, o Governo vai cobrar aos portugueses, Sr. Ministro, números redondos, mais 9 mil milhões de euros. Mais 9 mil milhões de euros. E, ó, Sr. Ministro, e o que é que os portugueses têm recebido em troca pela entrega ao Estado de sucessivas maiores receitas fiscais de sempre? Sr. Ministro, tem recebido invariavelmente os serviços públicos, no mínimo dos mínimos. O Sr. Ministro fala-nos muito da redução dos juros da dívida pública, mérito, sobretudo, da política monetária do Banco Central Europeu. Mas o Sr. Ministro nunca nos fala da dívida pública bruta, absoluta. E essa, Sr. Ministro, subiu 35 mil milhões de euros e entre 2015 e 2020, valor que será muito superior em 2021, valor que será muito superior em 2022. Sr. Ministro, devemos mais 35 mil milhões de euros, mas os hospitais prometidos, esses estão por construir. Os centros de saúde também não foram construídos. Os postos da GNR e as esquadras da PSP prometidas também não foram construídas. Os comboios não foram adquiridos, etc. O Sr. Ministro acha mesmo que estamos no bom caminho. E, Sr. Ministro, se o senhor acha que estamos mesmo no bom caminho, explique lá aos portugueses porque é que nós estamos sempre do lado errado das estatísticas e dos rankings europeus. Muito obrigado.